O sol da manhã caía impiedoso sobre a propriedade em Barretos, interior de São Paulo. O sítio de Toninho Cachoeira, compadre de longa data de Leonardo, era um refúgio onde o cantor costumava reunir a família longe dos holofotes. Naquele domingo de céu limpo, as mangueiras frondosas ofereciam sombra generosa para o almoço que prometia ser mais um encontro tranquilo, mas que entraria para a história daquela família como o dia em que tudo mudou. Leonardo chegou cedo, como de costume. Aos 61 anos, o patriarca do clã mantinha a pontualidade como virtude. Vestia uma camisa de linho clara, chapéu de palha e aquele sorriso característico que disfarçava preocupações. Nas últimas semanas, ele vinha observando com apreensão as mudanças no comportamento do filho, Zé Felipe. "Compadre, você tá com uma cara preocupado com algo?" Toninho perguntou, enquanto servia uma dose de café ao amigo na varanda da casa principal. "É o Zé, compadre. Anda estranho, distante. Virgínia tem me ligado chorando", Leonardo respondeu, passando a mão pelo rosto cansado. "Arrumei esse almoço aqui hoje na esperança de conversar com ele, olho no olho." O anfitrião apenas assentiu. Como amigo de décadas, sabia que Leonardo era um homem de poucas palavras, mas de sentimentos profundos quando o assunto era família. A relação com Zé Felipe sempre fora especial. O caçula dos homens, aquele que seguira seus passos na música sertaneja, o parceiro nas pescarias e nas conversas sobre a vida. Enquanto os primeiros convidados chegavam, Leonardo permanecia pensativo, relembrando como tudo começara a desandar há cerca de 3 meses. As ligações de Virgínia se tornaram mais frequentes. Sempre tarde da noite, a voz embargada contando sobre as ausências prolongadas do marido, as discussões que terminavam sem resolução e, principalmente, a frieza que Zé Felipe demonstrava com ela e até mesmo com as filhas pequenas, Maria Alice e Maria Flor. "Pai, não sei mais o que fazer", Virgínia havia desabafado na última conversa. "Ele diz que estou sufocando, que minha carreira e as redes sociais tomaram conta de tudo. Mas quem sustenta essa casa enquanto ele passa dias fora? Quem cuida das meninas enquanto ele some sem dar satisfação?" A caminhonete de Zé Felipe surgiu na estrada de terra que levava ao sítio, levantando poeira. Sozinho ao volante, estacionou distante dos outros carros. Leonardo observou o filho através da janela. O andar determinado, o rosto fechado, a postura defensiva de quem já chegava armado para um confronto. "Chegou o Zé", comentou Leonardo para Poliana, sua esposa, que organizava as últimas flores na mesa do almoço. "Leonardo, por favor, não toca no assunto hoje", pediu ela, conhecendo o temperamento do marido. "É um almoço de família, deixa as coisas esfriarem." Mas o patriarca apenas balançou a cabeça. Aquela situação já se arrastava por tempo demais. Como pai, sentia que precisava intervir antes que o casamento do filho desmoronasse por completo. Virgínia chegou quase 1 hora depois, acompanhada das 2 filhas pequenas e da mãe, Margarete. A tensão era palpável. Enquanto as crianças corriam para abraçar o avô com a pureza que só os pequenos possuem, Zé Felipe permanecia afastado, conversando com alguns amigos, evitando cruzar o olhar com a esposa. "Você falou com ele?" Virgínia perguntou discretamente a Leonardo, após beijar o sogro no rosto. "Ainda não, minha filha, mas hoje a gente conversa. Pode deixar." A mesa farta com churrasco, arroz carreteiro, tutu de feijão e outras iguarias típicas foi servida por volta das 2 da tarde. Os quase 30 convidados se acomodaram nas mesas dispostas sob as árvores. Aparentemente, tudo transcorria com normalidade. Conversas sobre música, política, a safra de gado daquele ano. Mas os mais próximos percebiam os olhares furtivos trocados entre os membros da família, a distância proposital que Zé Felipe mantinha de Virgínia, sentando-se na extremidade oposta da mesa. "Por que o titio não senta com a gente?" perguntou Maria Alice, de apenas 3 anos,
com a inocência que fazia os adultos se entreolharem constrangidos. Titio está conversando com os amigos, meu amor, respondeu Virgínia, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Leonardo observava tudo, o semblante cada vez mais fechado. Por trás dos óculos escuros, seus olhos não escondiam a decepção com a atitude do filho. Foi quando Toninho, tentando amenizar o clima, propôs um brinde. A família, que é o que temos de mais valioso nessa vida. Todos ergueram as taças, exceto Zé Felipe, que continuou a cutucar a comida com o garfo, indiferente ao momento. Foi o estopim para Leonardo. Filho, não vai brindar à família? A voz grave do cantor atravessou a mesa como uma flecha certeira. O silêncio tomou conta do ambiente. Os convidados desviaram o olhar, fingindo não perceber o início do que todos temiam. Brindar a quê exatamente, pai? Respondeu Zé Felipe, finalmente encarando o patriarca. A uma farsa? Virgínia baixou os olhos, as mãos tremendo sob a mesa. As crianças foram discretamente retiradas por Margarete, que percebeu que o confronto era inevitável. Aquele seria apenas o começo do almoço, que mudaria para sempre o destino daquela família. O sol de Barretos continuava impiedoso lá fora, mas dentro daquele sítio, uma tempestade estava prestes a se formar. O silêncio que se seguiu, após a provocação de Zé Felipe, foi quebrado pelo som de talheres, sendo pousados lentamente sobre os pratos. Os convidados trocavam olhares desconfortáveis, enquanto Toninho fazia um gesto discreto para que alguns se retirassem da mesa. Restaram apenas os familiares mais próximos e amigos íntimos, testemunhas involuntárias do que estava por vir. Leonardo respirou fundo, tirando os óculos escuros e colocando-os sobre a mesa com uma calma que contrastava com a tempestade em seus olhos. Que farsa seria essa, filho? Perguntou com a voz controlada, mas carregada de tensão. Fala de uma vez o que está engasgado. Virgínia permanecia de cabeça baixa, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós estavam brancos. Poliana, sentada ao lado do marido, colocou a mão sobre seu braço, num gesto silencioso que pedia moderação. Pai, vamos deixar para depois, por favor, ela sussurrou, mas era tarde demais. Zé Felipe levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no piso de madeira da varanda. Quer mesmo que eu fale aqui, na frente de todo mundo? O tom era desafiador, os olhos fixos no pai. A farsa é esse casamento. A farsa é fingir que somos uma família feliz para as câmeras, para os fãs, para o Instagram dela. Zé, por favor. Virgínia finalmente falou, a voz quase inaudível. Por favor, o quê, Virgínia? Cansei de fingir. Cansei de ser apenas um acessório na sua vida de influencer. Você tem ideia de como é me sentir um estranho na minha própria casa? Um figurante nos seus vídeos? Leonardo se levantou lentamente, a expressão grave. Aos 61 anos, carregava no semblante as marcas de uma vida intensa, de perdas profundas, como a do irmão Leandro, e de batalhas pessoais que o ensinaram a valorizar o que realmente importava. Vamos conversar em particular, sugeriu o patriarca, indicando a casa com um gesto. Não, pai, chega de esconder as coisas. Zé Felipe respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Todo mundo aqui acha que conhece a Virgínia, a nora perfeita, a mãe dedicada, a empresária de sucesso, mas ninguém sabe como é dentro daquela casa. Virgínia levantou o rosto, as lágrimas finalmente escorrendo sem controle. O que você quer dizer com isso, Zé? Ela perguntou, a voz trêmula. Quero dizer que enquanto você construía seu império, eu me tornava um fantasma. Quero dizer que não aguento mais viver sob os holofotes, ter cada momento da minha vida exposto, transformado em conteúdo, em números, em engajamento. Leonardo deu a volta na mesa, aproximando-se do filho. Seu instinto paterno dizia que havia mais por trás daquela explosão. Filho, todo casamento tem fases difíceis. Se o problema é a exposição, vocês podem achar um meio termo. Não é só isso, pai.
Zé Felipe interrompeu, baixando o tom de voz, como se finalmente percebesse o espetáculo que estava proporcionando. É mais complicado. Então explica, filho. Porque o que eu vejo é uma mulher que largou tudo na vida dela para construir uma família com você. Uma nora que sempre respeitou nossa família, que me deu duas netas maravilhosas, que trabalha incansavelmente. Zé Felipe riu sem humor, um riso amargo que surpreendeu a todos. Trabalha incansavelmente. É isso que ela te diz nas ligações de madrugada? Virgínia enrijeceu na cadeira. Você sabia das ligações? Claro que sabia. Acha que não percebi suas conversas com meu pai pelas minhas costas? Achei que pelo menos você, pai, me ouviria antes de tomar partido. Leonardo suspirou profundamente. Não tomei partido, filho. Só me preocupei quando vi minha neta chorando ao telefone, dizendo que o pai mal olhava para ela e para as meninas. Algumas pessoas restantes na mesa começaram a se levantar discretamente, sentindo que a conversa havia atingido um nível de intimidade que exigia privacidade. Apenas Toninho, Poliana, Margarete e alguns familiares muito próximos permaneceram. Você não entende, pai, continuou Zé Felipe, agora com a voz embargada. Eu tentei. Deus sabe como eu tentei fazer esse casamento dar certo, mas como posso competir com milhões de seguidores? Como posso ser importante quando tudo, absolutamente tudo em nossa vida, precisa ser compartilhado, vendido, transformado em conteúdo? Virgínia se levantou, o rosto marcado por lágrimas e mágoa. Isso não é justo, Zé. Você sabe que meu trabalho sustenta nossa família, nossa casa, o futuro das nossas filhas, e nunca expus nada que você não concordasse. Concordar? Zé Felipe balançou a cabeça. Que escolha eu tinha? Toda vez que eu dizia não, você argumentava que estava perdendo contratos, dinheiro, oportunidades. Cansei de me sentir culpado por querer privacidade. Leonardo colocou a mão no ombro do filho, em um gesto conciliador. Filho, se o problema é financeiro, você sabe que... Não é dinheiro, pai, Zé explodiu, afastando-se do toque do pai. É dignidade. É poder decidir sobre minha própria vida, sem ter que pensar em engajamento, em patrocinadores, em números. Virgínia enxugou as lágrimas com determinação e falou com uma firmeza surpreendente. Zé, eu construí tudo isso por nós, pela nossa família, para que nossas filhas nunca precisassem de nada. Elas precisam de paz, Virgínia, não de influencers. O golpe verbal foi duro. Virgínia cambaleou como se tivesse sido atingida fisicamente. Leonardo percebeu que o filho havia cruzado uma linha. Chega, Zé Felipe. O patriarca interveio com autoridade. Você está magoado, entendo. Mas isso não te dá o direito de diminuir o trabalho da sua esposa, a mãe das suas filhas. Você também, pai? Vai defender ela sem nem me ouvir direito? Leonardo olhou profundamente nos olhos do filho, reconhecendo ali não apenas raiva, mas uma dor profunda, talvez até medo. Estou te ouvindo agora, filho. Mas também escutei Virgínia nas últimas semanas, chorando, desesperada, sem saber o que fazer para salvar seu casamento. Vi minha nora segurando as pontas enquanto você sumia por dias sem dar satisfação. Você não sabe de tudo, pai. Então me conta-se, filho, o que mais existe nessa história? Zé Felipe hesitou, como se pesasse o peso das palavras que estava prestes a dizer. O sítio estava agora mergulhado em um silêncio tenso. Apenas o canto distante dos pássaros e o vento nas folhas das mangueiras ofereciam um contraponto à dramaticidade do momento. Foi quando Virgínia, surpreendendo a todos, quebrou o silêncio. Ele conheceu alguém, Leonardo. As palavras caíram como pedras no lago tranquilo, gerando ondas que se propagaram pelo semblante de todos os presentes. Leonardo sentiu o coração apertar no peito. Não era apenas uma crise de casamento, era uma traição. Um silêncio denso e sufocante se instalou no sítio. As cigarras cantavam ao fundo, indiferentes ao drama humano que se desenrolava sob as mangueiras.
Zé Felipe permaneceu imóvel por alguns segundos, como se as palavras de Virgínia tivessem o poder de congelá-lo no tempo e no espaço. Não é bem assim, ele finalmente respondeu, a voz baixa contrastando com a explosão anterior. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças para lidar com aquela revelação. Quando os abriu novamente, seu olhar carregava uma mistura de decepção e tristeza que apenas um pai poderia expressar. É ou não é verdade, filho? Perguntou diretamente, a voz grave e serena. Zé Felipe desviou o olhar, incapaz de encarar o pai. Aquele gesto foi mais revelador que qualquer confissão verbal. Não aconteceu nada físico, ele murmurou. Mas sim, eu me aproximei de alguém. Virgínia soltou um riso amargo, quase inaudível. Não aconteceu nada físico porque eu descobri antes, ela disse, enxugando as lágrimas com as costas da mão. As mensagens no celular dele não deixavam dúvidas sobre o que estava prestes a acontecer. Leonardo pediu que todos os demais convidados se retirassem. Apenas a família mais próxima permaneceu. Poliana, Margarete, Toninho e sua esposa, Solange. O patriarca indicou as cadeiras, sugerindo que todos se sentassem. Era hora de uma conversa franca, sem plateia, sem performances. Desde quando? Leonardo perguntou ao filho, quando todos estavam acomodados. Zé Felipe respirou fundo antes de responder. Uns 2 meses. E quem é ela? Isso importa? Importa se você está disposto a jogar fora seu casamento, a família que construiu por causa dela. Zé Felipe passou as mãos pelo rosto, em um gesto que lembrava muito o pai quando estava angustiado. É uma fã. Começou com mensagens no Instagram. Ela me escrevia coisas diferentes. Não era sobre o cantor, o famoso, o marido da Virgínia. Era sobre mim, sobre minhas músicas, sobre coisas que eu tinha dito em entrevistas antigas que ninguém mais lembrava. Virgínia engoliu em seco, o rosto uma máscara de dor contida. E isso foi suficiente para você trair a confiança da sua família? Leonardo questionou sem agressividade, mas com firmeza. Pai, você não entende como é viver a vida que eu vivo. Acordar todos os dias e sentir que cada respiração sua precisa ser registrada, avaliada, comercializada. Essa mulher, ela me fazia sentir como uma pessoa normal, não como um produto. Virgínia não conseguiu se conter. E eu transformei você em um produto, Zé. Foi isso? Nosso casamento, nossas filhas, nossa vida juntos, tudo isso é apenas conteúdo para você? Zé Felipe balançou a cabeça, frustrado. Não, Virgínia, mas você não percebe o quanto sua obsessão com as redes sociais nos afastou? Quando foi a última vez que tivemos um momento só nosso, sem câmeras, sem pensar em como aquilo ficaria para seus seguidores? Leonardo observava a troca entre os dois, com o coração apertado. Via no filho o reflexo de seus próprios erros do passado. Quantas vezes, no auge da carreira com Leandro, não havia priorizado a fama, os shows, o público, em detrimento da família? Quantas vezes não se arrependeu depois? Filho, ele interrompeu suavemente, posso entender sua frustração com a exposição, com a falta de privacidade, mas trair a confiança da Virgínia não é o caminho. Eu não traí, pai, não fisicamente. A traição começa no pensamento, filho. No momento em que você permitiu que essa fã ocupasse um espaço no seu coração que deveria ser da sua esposa. Zé Felipe não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram o rosto de cada pessoa presente, como se buscasse compreensão em algum deles. Eu me senti vivo de novo. Ele finalmente confessou, a voz quase inaudível. Senti que alguém se interessava pelo Zé, não pelo filho do Leonardo, não pelo marido da Virgínia, não pelo pai das Marias, apenas por mim. Virgínia deixou escapar um soluço. Leonardo percebeu que, por trás da raiva e da indignação, havia uma mulher profundamente magoada, com o coração partido. Não era apenas o ego ferido de uma influenciadora traída, mas a dor genuína de alguém que via seu mundo desmoronar.
E o que você quer agora, filho? Leonardo perguntou com gentileza. O que você espera que aconteça depois desse almoço? Zé Felipe hesitou antes de responder. Eu não sei, pai. Honestamente, não sei. Parte de mim quer salvar meu casamento, por mim, pelas meninas, mas outra parte quer explorar esse novo sentimento, completou Leonardo, compreendendo o dilema do filho. Quer saber se essa sensação de liberdade é real ou apenas uma ilusão. O jovem cantor assentiu, surpreso com a precisão com que o pai havia traduzido seus sentimentos confusos. Virgínia levantou-se abruptamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo meu marido ponderar se vale a pena continuar nosso casamento ou se jogar tudo fora por causa de uma desconhecida que manda mensagens bonitas no Instagram. Sua voz tremia, mas havia uma dignidade impressionante em sua postura. Zé Felipe, você tem 2 filhas pequenas que te adoram. Tem uma esposa que, apesar de todos os defeitos que você possa apontar, jamais traiu sua confiança, jamais colocou outra pessoa acima da nossa família. Leonardo observava a nora com crescente admiração. Via nela uma força que talvez o próprio filho não tivesse percebido. Virgínia, Zé Felipe começou, não é tão simples assim. É simples sim, Zé. É uma escolha. Ou você quer sua família, com todos os desafios que isso implica, ou você quer essa liberdade que essa mulher representa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret, mãe de Virgínia, que até então permanecera calada, levantou-se para abraçar a filha. O gesto simples de apoio maternal fez com que as lágrimas de Virgínia, contidas até então por puro orgulho, finalmente rolassem livremente. Foi nesse momento que Leonardo tomou uma decisão. Não como o cantor famoso, não como o patriarca da família, mas como um homem que já havia cometido erros suficientes na vida para reconhecer quando alguém estava prestes a cometer um filho, ele chamou, sua voz grave preenchendo o ambiente. Me responde uma coisa com sinceridade. Zé Felipe olhou para o pai, uma vulnerabilidade quase infantil em seus olhos. Se você seguir esse caminho, se decidir que esse sentimento novo vale mais que seu casamento, você está preparado para as consequências? Para explicar às suas filhas, quando crescerem, por que a família delas se desfez? Para acordar daqui a 2 anos e perceber que o que parecia liberdade era apenas fuga? As palavras de Leonardo pairaram no ar como uma profecia. Não eram uma ameaça, mas um convite à reflexão profunda. Eu não quero magoar ninguém, pai. Nem a Virgínia, nem as meninas, nem você. Leonardo sorriu tristemente. A vida não é sobre não magoar ninguém, filho. É sobre fazer escolhas e arcar com as consequências. É sobre crescer mesmo quando dói. Foi quando Virgínia, recuperando um pouco da compostura, fez a pergunta que mudaria o rumo daquela conversa e, possivelmente, de suas vidas. E você, Leonardo, se tivesse que escolher agora entre seu filho e o que é justo, qual seria sua escolha? A pergunta pegou o patriarca de surpresa. Todos os olhares se voltaram para ele, especialmente o de Zé Felipe, que parecia subitamente alarmado com a possibilidade de que o pai pudesse não ficar incondicionalmente ao seu lado. O tempo pareceu desacelerar enquanto Leonardo ponderava sua resposta. Uma resposta que, ele sabia, teria o poder de cicatrizar ou abrir feridas ainda mais profundas. O sol começava a declinar no horizonte de Barretos, projetando sombras alongadas pelo sítio. O calor intenso da tarde dava lugar a uma brisa suave que balançava as folhas das mangueiras. Dentro daquele círculo familiar, porém, a temperatura emocional permanecia escaldante. Leonardo sentiu o peso da pergunta de Virgínia como um bloco de concreto sobre seus ombros. Durante toda a sua vida como pai, jamais imaginou ser colocado numa posição onde precisaria escolher entre o amor incondicional pelo filho e aquilo que acreditava ser justo. Olhou para Zé Felipe, seu caçula, o menino que crescera seguindo seus passos,
que herdara não apenas seu talento musical, mas também seu temperamento impetuoso. Viu no filho os mesmos erros que ele próprio cometera décadas atrás. A arrogância da juventude, a ilusão de que a felicidade poderia estar em algum lugar além do que já se possui. Depois, seu olhar pousou em Virgínia, a nora que entrara na família ainda adolescente e que, em poucos anos, transformara-se numa mulher forte, determinada e leal. Viu nela não apenas a mãe dedicada de suas netas, mas alguém que, apesar da fama e do sucesso repentinos, jamais esquecera suas origens humildes, jamais deixara de valorizar a família acima de qualquer conquista profissional. Vocês querem mesmo saber minha escolha? Leonardo finalmente falou, a voz grave, carregando o peso de cada palavra. Eu escolho a família, sempre, acima de tudo. Zé Felipe relaxou visivelmente, como se aquela resposta confirmasse o que sempre soubera, que o pai estaria ao seu lado, independentemente de qualquer erro. Mas Leonardo não havia terminado. E é justamente por escolher a família que não posso ficar calado vendo você, filho, destruir a sua por causa de uma ilusão passageira. O semblante de Zé Felipe enrijeceu novamente. Pai, você não entende. Entendo mais do que você imagina. Leonardo o interrompeu com uma firmeza rara. Eu já estive no seu lugar, filho. Já senti que o mundo era pequeno demais para tudo o que eu queria viver. Já acreditei que a grama do vizinho era mais verde. E sabe o que descobri? Que a verdadeira felicidade não está nas novidades, nas aventuras, nos aplausos. Está nos olhares trocados após décadas juntos, nos cafés da manhã silenciosos de domingo, nos pequenos gestos que só quem ama de verdade compreende. O sítio mergulhou num silêncio profundo. Até mesmo as cigarras pareciam ter pausado seu canto para ouvir as palavras do patriarca. Virgínia não é perfeita, filho. Ninguém é. Talvez ela realmente precise rever a forma como expõe a vida de vocês. Talvez vocês dois precisem reaprender a se comunicar, a se enxergar além das câmeras e dos holofotes. Mas uma coisa eu sei com certeza: ela jamais traiu sua confiança. Jamais colocou qualquer coisa, dinheiro, fama, sucesso, acima da família que vocês construíram. Leonardo levantou-se lentamente, a figura imponente destacando-se contra o céu que começava a ganhar tons alaranjados. Virgínia me procurou chorando inúmeras vezes nos últimos meses. Não para falar mal de você, não para se vitimizar, mas para pedir conselhos sobre como salvar seu casamento, como fazer você se sentir valorizado novamente, como equilibrar o trabalho dela com a família. Enquanto isso, você... Enquanto isso, eu o quê, pai? Desafiou Zé Felipe, a voz trêmula de emoção contida. Enquanto isso, você se deixou seduzir por palavras vazias de alguém que não conhece o homem real que você é. Alguém que vê apenas a imagem pública, o artista, o filho do Leonardo. Virgínia conhece suas fraquezas, seus medos, seus defeitos e, mesmo assim, escolhe você todos os dias. Virgínia cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Margarete a abraçou com força, os olhos fixos em Leonardo, uma gratidão muda brilhando neles. Então é isso? Zé Felipe perguntou, a voz quase inaudível. Ou você está tomando o lado dela contra mim, seu próprio filho? Leonardo suspirou profundamente antes de responder. Não existe lado dela ou lado seu nessa história, filho. Existe o certo e o errado. Existe o caminho fácil da fuga e o caminho difícil da reconstrução. E como seu pai, como alguém que te ama mais que a própria vida, meu dever é te mostrar a verdade, mesmo que ela doa. O patriarca se aproximou do filho, colocando as mãos em seus ombros, olhos nos olhos. Zé, você tem 2 filhas maravilhosas. Tem uma esposa que, apesar de todos os problemas, te ama verdadeiramente. Tem uma carreira, um nome, um legado. Vai jogar tudo isso fora por mensagens no Instagram? Por uma fantasia?
Zé Felipe desviou o olhar, incapaz de sustentar o do pai. Suas mãos tremiam levemente, denunciando a tempestade emocional que o consumia por dentro. Se você seguir esse caminho, continuou Leonardo, se decidir abandonar sua família por essa ilusão, eu vou te amar para sempre, porque você é meu filho, mas não vou fingir que apoio sua decisão. Não vou ficar ao seu lado enquanto você destrói tudo o que construiu. As palavras caíram como um veredito final. Toninho e Solange trocaram olhares nervosos, enquanto Poliana se aproximava do marido, colocando uma mão em seu braço, num gesto silencioso de apoio. Se for para escolher, Leonardo concluiu, a voz embargada pela emoção contida, eu fico do lado dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zé Felipe parecia ter sido atingido por um soco invisível no estômago. Seus olhos, agora marejados, percorreram cada rosto presente, como se buscasse algum aliado, alguma voz que se levantasse em sua defesa. Não encontrou. Então acabou. Ele finalmente disse, a voz quase inaudível. Se até você, pai, está contra mim, não tenho mais nada a fazer aqui. Leonardo sentiu um aperto no peito tão forte que por um momento achou que pudesse ser um sintoma físico. Era a dor de ver seu filho fechando-se para a verdade, escolhendo o caminho mais fácil da autocomiseração. Ninguém está contra você, filho, ele tentou explicar, mas Zé Felipe já havia se afastado, caminhando em direção à sua caminhonete estacionada sob as árvores. Virgínia fez menção de segui-lo, mas Leonardo a deteve com um gesto suave. Deixa ele ir, minha filha. Alguns homens precisam se perder um pouco para encontrar o caminho de volta. As duas pequenas, Maria Alice e Maria Flor, que brincavam com outras crianças em uma área mais afastada do sítio, correram em direção ao pai quando o viram se aproximando do carro. Papai, aonde você vai? Não vai ficar pro bolo? Perguntou a mais velha, agarrando-se à perna de Zé Felipe com aquela inocência que apenas as crianças possuem. Por um momento, todos os presentes prenderam a respiração. Aquela cena simples, um pai sendo questionado pela filha pequena, parecia conter todo o drama, toda a escolha que estava em jogo. Zé Felipe se agachou, abraçando as duas meninas com força, como se elas fossem uma âncora no meio da tempestade emocional que o consumia. Papai precisa resolver umas coisas, princesa. Mas a gente se vê logo, tá bom? Promete? Insistiu Maria Alice, seus olhos grandes fixos no pai. Algo no olhar da filha pareceu atravessar as camadas de orgulho e mágoa que Zé Felipe havia erguido. Por um breve instante, Leonardo viu no filho o lampejo de dúvida, de reconhecimento do que estava prestes a abandonar. Mas então, o momento passou. Zé Felipe beijou as filhas, entregou-as aos cuidados de uma prima e seguiu para o carro. O motor roncou, levantando poeira na estrada de terra, enquanto todos os presentes assistiam, em silêncio, ao que parecia ser o fim de uma família. 3 semanas se passaram desde o fatídico almoço em Barretos. O sítio de Toninho, que testemunhara o rompimento familiar, agora recebia Leonardo novamente, mas em circunstâncias bem diferentes. O patriarca estava sozinho, sentado na mesma varanda onde tudo acontecera, observando o pôr do sol com uma taça de vinho tinto na mão. Alguma notícia dele? Perguntou Toninho, acomodando-se na cadeira ao lado do compadre. Leonardo balançou a cabeça negativamente. Sumiu, cancelou shows, desativou as redes sociais. Poliana conseguiu falar com ele uma vez por telefone. Disse que estava bem, precisava de tempo. E a Virgínia? As meninas? Um suspiro profundo escapou do peito de Leonardo antes que ele respondesse. Virgínia está destruída, mas é uma guerreira. Continua trabalhando, cuidando das meninas, mantendo as aparências. As pequenas perguntam pelo pai todos os dias. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto dos pássaros que retornavam aos ninhos e pelo vento suave que agitava as folhas das árvores. Leonardo girou o vinho na taça, perdido em pensamentos. Você se arrepende? Perguntou Toninho finalmente, a voz baixa, respeitosa.
Leonardo ergueu os olhos para o horizonte tingido de laranja e púrpura. De ter defendido Virgínia, não. De ter sido tão duro com meu filho. Às vezes, ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras seguintes. Sabe, compadre, passei a vida tentando proteger meus filhos dos meus próprios erros, tentando ser para eles o pai que eu gostaria de ter tido. Mas talvez, no fim das contas, a melhor maneira de amar seja deixá-los cometer seus próprios erros. Toninho assentiu em silêncio, compreendendo a profundidade daquela reflexão. O problema, continuou Leonardo, é que os erros dele não afetam só a ele. Tem duas crianças no meio dessa história. Duas pequenas que não entenderiam por que o pai escolheu uma estranha em vez da família delas. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Leonardo. O nome de Virgínia piscava na tela. Com um gesto de desculpas para o compadre, ele atendeu, afastando-se alguns passos. Alô, Virgínia? A voz do outro lado da linha era quase irreconhecível, embargada pelo choro. Leonardo, ele está aqui. O coração do cantor acelerou. Zé, ele voltou para casa? Sim, mas não sei o que fazer. Ele está diferente. Parece quebrado. Leonardo fechou os olhos por um momento, tentando processar a informação. Parte dele queria correr para ver o filho, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte sabia que aquele era um momento que pertencia apenas aos dois, marido e esposa. Vocês já conversaram? Não realmente, respondeu Virgínia. Ele chegou há 1 hora. Abraçou as meninas como se tivesse estado longe por anos, não por semanas. Depois se trancou no escritório. Estou com medo, Leonardo. Medo do que ele vai dizer, medo do que vem pela frente. O patriarca respirou fundo antes de responder. Virgínia, escuta bem o que vou te dizer. Qualquer que seja a decisão dele, qualquer que seja o caminho que vocês dois escolherem a partir de agora, eu estarei aqui. Para você, para as meninas, para ele, não como juiz, não como árbitro, mas como pai, como avô, como família. Um soluço escapou do outro lado da linha. Obrigada, ela sussurrou. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Agora vai lá, incentivou Leonardo. Vai conversar com ele, não com raiva, não com acusações, mas com o coração aberto. Se existe alguma chance de reconstrução, ela começa com essa conversa. Depois de desligar, Leonardo voltou para junto de Toninho, um misto de esperança e apreensão em seu semblante. Boas notícias? Perguntou o compadre, notando a mudança no amigo. Talvez, respondeu Leonardo. Zé voltou para casa. Os dois homens permaneceram em silêncio por algum tempo, contemplando o céu que agora se tingia de um azul profundo, salpicado pelas primeiras estrelas da noite. No condomínio de luxo em Goiânia, onde Zé Felipe e Virgínia moravam, o silêncio na mansão era quase palpável. As crianças já haviam sido colocadas na cama, não sem antes encherem o pai de beijos e abraços, como se temessem que ele pudesse desaparecer novamente durante a noite. Virgínia parou diante da porta do escritório, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Respirou fundo 3 vezes, como sua terapeuta havia ensinado, e bateu suavemente. Pode entrar. A voz de Zé Felipe soou abafada através da madeira. Ela encontrou o marido sentado no sofá de couro escuro, a barba por fazer, olheiras profundas marcando o rosto que tantas fãs consideravam perfeito. À sua frente, sobre a mesa de centro, estava seu celular e o que parecia ser uma carta manuscrita. Oi, ela disse simplesmente, sem saber como começar aquela conversa. Zé Felipe levantou os olhos. E Virgínia viu neles algo que a assustou e comoveu ao mesmo tempo. Uma vulnerabilidade crua, uma dor profunda que ia além da arrogância, além do orgulho ferido. Senta aqui, ele pediu, indicando o lugar ao seu lado. Ela obedeceu, mantendo ainda assim uma distância respeitosa entre eles. Achei que você não ia voltar, Virgínia finalmente disse, quebrando o silêncio. Eu também. Mais silêncio.
O ar entre eles parecia carregado de palavras não ditas, de emoções reprimidas por tempo demais. Onde você esteve? Ela perguntou, incapaz de conter a curiosidade. No início, em um hotel em São Paulo. Depois, fui para a fazenda do Pedro, aquela em Minas. Precisava ficar sozinho, pensar. Virgínia assentiu, esperando que ele continuasse. Vi as entrevistas que você deu. Zé Felipe comentou, surpreendendo-a. Sobre como estávamos, dando um tempo, sobre como respeitava minha privacidade. Vi como você protegeu minha imagem, mesmo depois de tudo. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Virgínia. Durante aquelas 3 semanas, ela havia sido bombardeada por perguntas de fãs, jornalistas, amigos. Em todas as ocasiões, mantivera-se digna, recusando-se a expor os problemas do casamento, protegendo não apenas a si mesma e as filhas, mas também a Zé Felipe. São assuntos nossos, ela respondeu simplesmente. Não do público. Zé Felipe estendeu a mão, hesitante, e pegou a dela. O toque, depois de tanto tempo de distância emocional e física, enviou um arrepio pela espinha de Virgínia. Eu a conheci, ele confessou abruptamente. A mulher das mensagens. Virgínia sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a compostura, aguardando o resto da revelação. Fui até São Paulo para encontrá-la. Achei que... não sei o que achei. Que encontraria algum tipo de liberdade, talvez. Uma versão de mim que pudesse existir sem o peso da fama, da família, das responsabilidades. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto distante, como se revivesse aquele momento. E Virgínia incentivou, a voz mais firme do que se sentia por dentro. E foi decepcionante. Zé Felipe admitiu com um pequeno sorriso amargo. Não era real. Nada daquilo era real. Ela não me conhecia. Conhecia a imagem pública, o filho do Leonardo, o marido da Virgínia. Era só mais uma fã, querendo um pedaço da fama, da vida que parece tão glamurosa de longe. Virgínia sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, seguida imediatamente por uma pontada de mágoa. Você precisou ir até ela para perceber isso? Jogar fora nosso casamento, magoar suas filhas, sua família, para descobrir o óbvio? Zé Felipe baixou a cabeça, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Não foi só por ela, vi, foi por mim. Eu precisava entender o que estava sentindo, porque estava tão infeliz, em meio a tanta abundância, tanto sucesso. Ele respirou fundo antes de continuar. E descobri que o problema nunca foi você, ou as redes sociais, ou a exposição. O problema era eu. Minha insegurança, meu medo de não ser suficiente, como artista, como marido, como pai, como filho. Virgínia sentiu as lágrimas acumulando-se novamente, mas desta vez não eram de dor, e sim de uma emoção complexa que misturava alívio e compaixão. Seu pai estava certo. Zé Felipe continuou, a voz embargada. Sobre tudo. Sobre como eu estava jogando fora algo precioso por uma ilusão. Sobre como você sempre foi leal. Sempre colocou nossa família em primeiro lugar, mesmo quando eu não merecia. Ele pegou o celular da mesa e mostrou a tela para Virgínia. Era uma mensagem de texto de Leonardo, enviada uma semana após o confronto em Barretos. Filho, não importa o que aconteça, você sempre será meu filho, e eu sempre te amarei. Mas o amor verdadeiro não é fazer vista grossa para os erros de quem amamos. É ter a coragem de mostrar o caminho certo, mesmo quando dói. Virgínia e suas filhas merecem um homem inteiro, não a sombra que você tem sido. E você merece a chance de ser esse homem. Estou aqui quando estiver pronto para conversar. Virgínia sentiu o coração apertar ao ler aquelas palavras. Leonardo, com toda a sua experiência de vida, com toda a sua sabedoria conquistada à custa de erros e acertos, havia encontrado as palavras exatas para alcançar o filho quando ninguém mais conseguia. E agora? Ela perguntou, após alguns momentos de silêncio. O que você quer, Zé? Ele pegou a carta que estava sobre a mesa e entregou a ela.
É a minha carta de demissão da gravadora. Decidi dar um tempo na carreira. 6 meses, talvez um ano. Quero me reconectar com quem sou, com o que realmente importa. Quero ser o pai que nossas filhas merecem, o marido que você merece. Virgínia olhou para a carta, atônita. A carreira musical era tudo para Zé Felipe. Seu sonho desde criança, sua paixão, sua identidade. Tem certeza disso? É um grande sacrifício. Não é sacrifício. Ele interrompeu com convicção. É investimento no que realmente importa. Um soluço escapou dos lábios de Virgínia. Zé Felipe aproximou-se mais, tomando-a nos braços pela primeira vez em meses. Não o abraço mecânico das fotos para as redes sociais, mas um abraço verdadeiro, cheio de arrependimento, de promessas silenciosas, de esperança. Eu não sei se consigo confiar de novo, ela confessou entre lágrimas. Não sei se conseguimos reconstruir o que foi quebrado. Eu também não sei, admitiu Zé Felipe. Mas quero tentar, dia após dia, tijolo por tijolo, sem pressa, sem garantias, apenas com honestidade. Virgínia afastou-se o suficiente para olhar nos olhos do marido, olhos que conhecia tão bem, que havia visto brilharem de felicidade no nascimento das filhas, que havia visto transbordarem de orgulho nos palcos, que havia visto nublados pela dúvida e pela distância nos últimos meses. Seu pai escolheu ficar do meu lado naquele dia, ela disse. Não porque me ama mais que a você, mas porque sabia que eu estava lutando pelo que era certo. Eu sei, Zé Felipe assentiu, e agora entendo por quê. Ele não estava escolhendo entre nós dois, estava escolhendo a verdade, a integridade, a família, os valores que ele sempre defendeu, mesmo quando falhou em praticá-los. O silêncio que se seguiu não era mais tenso ou desconfortável. Era um silêncio de reflexão, de reconhecimento mútuo, de possibilidades. Mas não vai ser fácil, Virgínia finalmente disse. Temos muito a reconstruir, muita confiança a recuperar. Eu sei, concordou Zé Felipe, mas vale a pena tentar. Lá fora, a noite havia caído por completo sobre Goiânia. Na mansão silenciosa, 2 crianças dormiam em paz, alheias ao drama dos adultos, à fragilidade das relações humanas, aos erros e às redenções. E em algum lugar, talvez no sítio em Barretos, talvez em sua própria casa em Goiânia, Leonardo olhava para as mesmas estrelas, com o coração um pouco mais leve. Não porque tudo estava resolvido, longe disso, mas porque seu filho havia encontrado o caminho de volta. Não o caminho para a perfeição, não o caminho para a certeza, mas o caminho para a verdade, o caminho para casa. No dia seguinte, quando Leonardo recebeu a mensagem de Zé Felipe, uma simples foto das 2 Marias dormindo, com a legenda "Obrigado, pai", ele soube que havia feito a escolha certa. Não a escolha fácil, não a escolha óbvia, mas a escolha justa. A escolha que, mesmo dolorosa, abria a possibilidade de um recomeço, de uma família renovada, mais forte porque testada, mais sábia porque ferida, mais verdadeira porque quase perdida. E no final, era isso que realmente importava. Não os shows lotados, não os milhões de seguidores, não as mansões ou os carros de luxo. O que importava eram aquelas manhãs de domingo com café fresco e risadas de crianças. Os abraços silenciosos após um dia difícil. A certeza de que, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas, a família permanece. Leonardo havia escolhido Virgínia naquele dia fatídico em Barretos, não contra seu filho, mas a favor da verdade. E essa escolha, por mais dolorosa que tivesse sido, abriu caminho para um novo capítulo, não apenas para Zé Felipe e Virgínia, mas para toda a família. Um capítulo sem garantias, sem finais perfeitos, mas com a promessa de que, enquanto houver amor verdadeiro, sempre haverá espaço para recomeçar. Sempre haverá caminho de volta para casa.